Olá, deputado Chico. Bom dia, seja bem-vindo aqui conosco. É um prazer, Fabiola, Josias, Raquel, Leonardo. Que bom que tem o All News. E eu pude conhecer, então, que eu só tinha ouvido falar dele, vi ele passando num enxame aqui pelos corredores da Câmara ontem, o Pablo Marçal, típico pré-candidato dos nossos tempos, né? Ele tem muita força, pelo que soube, nas redes virtuais, quase sempre pouco virtuosas, na verdade, ele, ainda que dizendo que precisa amadurecer, o Josias disse bem, está numa postura de candidato, né, bem comportado, mas lançou algumas aí, né, como ver satanismo no show da Madonna. E até essa última que ele fala sobre o Boulos, né? Era até esse ponto, a gente lhe chamou até para falar disso. Talvez depois a gente possa falar um pouco mais sobre as eleições municipais, mas sobre a decisão ontem, o relatório de Guilherme Boulos. Antes estávamos falando aqui sobre os prejuízos políticos que podem acarretar para a candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo. Esse relatório que absolve, de certa maneira, aí, o Janones, né? O senhor acha que foi um erro ter colocado Boulos? Ele veio através de sorteio, mas foi um erro esse relatório de Boulos? Isso pode ter impacto na carreira aí, na disputa política de Boulos em São Paulo? Eu entendo e falei isso para o meu amigo, irmão, camarada, companheiro Guilherme Boulos, que ele podia não ter aceito a indicação depois do sorteio, em lista tríplice, para relatar esse caso, que é complexo, é difícil, de fato a justiça está investigando. Nós no PSOL, uma tradição longa de combate às rachadinhas. A justiça que está investigando o Janones parou de investigar o Flávio Bolsonaro, porque esse negócio de rachadinha é apropriação indébita, é esquema parlamentar, tem vários outros, né, com verba pública, e a gente tem uma posição histórica contrária a isso. Ele podia não ter aceito, eu ficaria num dilema danado para relatar isso. Agora, fez o relatório dele, defendeu, insistiu muito em que não entrou no mérito da questão. De fato, a tradição aqui do Conselho, e ela é questionável, mas é a prática, é não examinar fatos anteriores ao mandato que está sendo exercido, e essa suposta rachadinha do Janones foi, se não me engano, em 2016, e tem uma gravação de 2019, nada do mandato atual. Aí falam também, mas vocês denunciaram o deputado Chiquinho Brazão e o assassinato da Marielle, do qual ele é acusado de ter participado, organizado, estimulado, é de 2018. Mas ele continuou, inclusive como deputado federal, interferindo nas investigações, que só agora avançaram e não estão concluídas. Não tem esse papo da Polícia Federal que está tudo resolvido, não. Tem muitos elos a serem investigados. Portanto, o Boulos fez o voto, inclusive pelo pessoal lá no Conselho de Ética. Eu até fiquei surpreso pelo barulhão, às vezes de baixíssimo nível, que a turma do PL fez na reunião do Coética. Eu achei que o resultado ia ser mais apertado, mas não. 12-5, pela Chico, inadmissibilidade. me permita insistir um pouco nesse ponto mencionado pela Fabiola. Não é constrangedor para o PSOL, porque você diz, tem essa questão do mandato, foi anterior ao mandato. Ele efetivamente era deputado quando o caso veio à tona, 2019, embora Não o era. recurso que ele reivindicasse era lá de 2016 e tal. Você tem razão, não é esse atual mandato, mas ele era deputado quando a coisa veio à tona, né? E o PSOL sempre advogou a tese segundo a qual a punição deveria ocorrer independentemente de o delito ter sucedido no mandato ou fora do mandato. Foi assim com o Flávio Bolsonaro, que fez rachadinha lá quando era deputado estadual, e nem por isso o PSOL deixou de defender a punição dele quando ele já exercia o mandato de senador. Foi assim no caso do Chiquinho Brazão agora, que se diz, ele encomendou o crime da Marielle, ou é acusado de ter encomendado o crime da Marielle, quando era vereador, não deputado federal. Nem por isso o partido deixou de advogar a punição dele. Há parlamentares, deputados, que são acusados de instilar, de estimular depredações do 8 de janeiro, tem 4 deputados aí, e o PSOL defende, 8 de janeiro é anterior à posse
da atual legislatura, e o pessoal defende a punição desses parlamentares. Quer dizer, não é constrangedor que o partido tão vigoroso na defesa da punição de outros personagens agora tenha se encolhido e aceite assim tão graciosamente a posição defendida pelo Boulos nesta reunião do Conselho de Ética? Não constrange o partido? Josias, eu não usaria esse termo constrange, porque é muito pesado e o fato não tem essa relevância total. Você tem toda a razão. A gente sempre questionou essa norma reiterada e praticada no próprio Conselho de Ética de não examinar fatos pregressos da vida pública de alguém que estava em outros mandatos ou em outras funções. Não é vida particular privada de uma pessoa que não é agente público, né? Embora muita gente faça na vida pública o que faz na privada. Eu não estou fazendo nenhuma alusão àquela cena do César Maia. Mas então eu diria mais do que, ou menos do que constrangedor, tem um elemento de contradição aí. Inclusive, estou disposto, conversei isso com o Boulos, para a gente normatizar dentro do Conselho de Ética, dentro do regimento, tentar dar uma nova leitura, porque já teve parecer de mesa diretora num sentido, resolução do próprio Conselho de Ética em outro, quanto a fatos pregressos ao exercício do mandato. Para nós é verdade, sempre defendemos que eles devem ser objeto de análise se qualquer partido ou cidadão entender que fere a ética pública. Não tem data cronológica, eu tenho que ser honesto e transparente a partir do dia nessa honestidade que o senhor está falando, né, o senhor foi honesto agora, falou, tem um elemento de contradição aí. Foi uma passadinha de pano, deputado? Essas expressões, eu sou das antigas, né? Passada de pano, mas, no meu entendimento, acaba sendo digamos, uma conciliação diante de uma situação complexa, né? Porque qualquer voto, qualquer relatório que o Boulos fizesse ia ser objeto de questionamento, de contestação. Então, era uma situação muito difícil. Na vida, você vive situações de dilema, vive escolhas de sofia de maior ou menor grau. Agora, o que se viu ontem não foi discutir o caso Janones e se ele fez. Achei que a defesa dele, inclusive, foi ruim, foi deficiente, ele não entrou em nenhum momento no assunto. Podia ter dito: olha, eu desafio qualquer assessor meu ou qualquer investigação da justiça nas minhas contas bancárias, nas minhas transferências, que prove que eu recebi qualquer grana deles e tal. E ele não enfatizou isso, pelo menos. Mas, tudo bem, eu acho que essa situação foi muito utilizada e ainda será. Você vê, o próprio Marçal foi lá, né? Ele já nessa condição de pré-candidato, e o Boulos fez uma réplica muito boa, um repto muito bom, para que ele permaneça mesmo candidato e vá para o debate sobre a prefeitura. O que se discutiu mais ontem foi sucessão na prefeitura de São Paulo do que a representação contra o deputado André Janones, que, de resto, olha, do ponto de vista da ética pública e dos valores republicanos, se a Câmara não quis dar prosseguimento a uma representação, e ali o nosso juízo jus político, judicialiforme, não é o jurídico, não é o da justiça, a justiça está investigando, a Polícia Federal, ou seja, esse caso será elucidado, e não comparo, evidentemente, com o caso do Chiquinho Brazão e da Marielle, é muitíssimo mais grave. Mas a vida é assim, tem tropeços, contradições, aqui e ali uma ou outra incoerência, mas segue. Claro que os adversários, que muitas vezes não têm qualquer moral para falar em contradição e incoerência e se querem rachadinha, tentam explorar ao máximo. Também é da política, não tem que se irritar com isso, não. É o jogo jogado e precificado.